Olá, eu sou Adamo Brasil. Se você chegou aqui no canal, é bem provável que você já conheça o meu trabalho ou já tenha visto outros vídeos. A pergunta que eu pretendo responder nesse nosso encontro é o que é o pensamento sistêmico, ou pelo menos o que eu considero que seja o pensamento sistêmico. Antes de começar a desenvolver o meu pensamento, a minha estrutura, os tópicos que eu separei para esse nosso encontro, eu quero primeiro desejar que você seja bem-vinda, que você seja bem-vindo, que esse espaço seja compartilhado entre nós dois durante o próximo tempo. Espero que as coisas que eu vou te transmitir sejam úteis para você. Também gostaria de fazer uma breve audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de pele clara, com cabelos compridos, cabelos grisalhos. Uso um óculos redondo, tenho um bigode e barba. Estou com a camiseta preta, com um cartaz de procurado para o Lampião. De vez em quando ele vai aparecer aqui, porque só está nesse vídeo, só está aparecendo, né, do meu umbigo para cima, tá? O ambiente que eu estou é o meu espaço de atendimento, tem uma porta do meu lado, uma cadeira, uma poltrona do papai ali do outro lado. Então é isso. Vamos iniciar então, né? O que é o pensamento sistêmico? Para te responder essa pergunta, eu preciso abordar um pouco a minha caminhada como profissional, né? Basicamente, o pensamento sistêmico, ele compreende que nós, seres humanos, e na verdade, né, tudo que existe sobre o planeta é feito de sistemas, né? E esses sistemas, eles interagem entre si. Então, existe o sistema familiar nosso, existe o sistema do nosso trabalho, existe o sistema da nossa religião, das nossas, né, do nosso convívio social. E esses sistemas eles interagem através de um campo informacional. Esse campo informacional, às vezes ele é mais sutil, às vezes ele é mais nítido, mais claro, às vezes ele tem um impacto bem objetivo e direto na nossa vida, às vezes ele vai transformando o nosso caminho de uma maneira mais suave, quase que imperceptível. O fato é que, tendo consciência ou não, essas coisas vão interferindo na nossa vida, vão interferindo nas nossas decisões, vão interferindo nos nossos sentimentos, vão interferindo na nossa caminhada profissional, pessoal, enfim, né? E essas interferências, e aqui abro um parênteses, nós não estamos julgando se são boas ou ruins, são apenas interferências, elas vão nos conduzindo pelas experiências e por essa experiência que nós chamamos de vida. Um dos pontos principais do pensamento sistêmico é esse exercício do não julgamento. Os fatos são os fatos, os eventos são os eventos, podem ter raízes ou não na nossa mente inconsciente, podem ter raízes ou não na interação inconsciente com outras pessoas, mas nós evitamos, e veja só, eu digo evitamos porque é um desafio viver assim, nós evitamos o julgamento, o rotular essas experiências como boas ou ruins. São fatos, são experiências que convergem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a construção do ser que nós somos. Tá? Ok. Porém, qual foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui para falar com vocês? Eu quero falar um pouco sobre o meu caminho profissional, né? Então, em outros vídeos eu já fiz isso, mas me permita, por favor, né, ser repetitivo, caso você já conheça a minha história. Eu nasci numa cidade chamada Crato, Ceará, ao qual eu resido até hoje. Apesar de que nessa minha carreira, né, eu já viajei bastante a trabalho, né, para fazer cursos, para ministrar cursos, para fazer atendimentos, enfim. Tenho aí uma bagagem de trabalho em alguns estados no Brasil, né? Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Acredito que são esses os estados. Então, essa minha caminhada fez com que eu viesse, né,
me lapidando como pessoa e também como profissional. E aí eu iniciei essa jornada por um desejo, né? É, em algum momento da nossa vida, a gente precisa escolher que profissão nós vamos percorrer. E na minha adolescência, eu tinha um interesse, né? Eu flertava de uma maneira desconhecida, é claro, né? Porque eu não tinha informações o suficiente nem maturidade. Eu flertava com a psicologia. Mas na região que eu morava não tinha o curso e por algumas razões emocionais e financeiras, eu me sentia impedido de estudar fora, né? E acabei, né, ficando aqui nessa experiência, escolhendo o que eu gostava muito de estudar, escolhendo uma graduação que fosse me empolgar e que eu gostasse de fazer. Eu fiz vestibular para 3 cursos, 2 eu passei, dos que eu passei eu acabei optando por administração, e fiz a minha graduação em administração. Eu comecei a trabalhar muito jovem, né, com cerca de, na verdade assim, né, desde criança eu trabalhava, que eu ganhei um computador e aí eu fazia, né, impressões, fazia panfletos, receituários para o dentista vizinho, enfim, né, eu já trabalhava, mas assim, né, de uma maneira bem informal e um fluxo de trabalho bem pequeno. Mas, formalmente, eu comecei a trabalhar com cerca de 16 anos, dando aula numa escola pública, né? E de lá para cá, eu fui variando uma série de trabalhos, né? Então, eu fui professor de informática, de cursos mesmo práticos, né? De informática. Depois, eu fui professor de informática para concursos. E aí, né? Passei um tempo nessa jornada. Aí, fui professor de informática pedagógica, né? Nos laboratórios de informática das escolas públicas. Fui professor das escolas profissionalizantes, fui consultor das escolas profissionalizantes em um projeto específico, e aí eu fui crescendo ali na minha profissão, cursei a graduação da administração. Antes de concluir, já fui para uma pós em docência do ensino superior. Em seguida, eu fui para uma outra pós na Federal Fluminense de planejamento e implementação da educação à distância, né? E fui transitando nessa área da educação, do desenvolvimento pessoal, no sentido do amadurecimento da criança, do adolescente, do adulto, através da educação, né? Até que em uma fase da minha vida, eu recebi o convite para fazer o curso de psicanálise. Como eu flertava com a psicologia, eu achei que seria uma boa formação para minha jornada, né? E assim eu fiz, né? Então fui comecei a minha formação em psicanálise, comecei logo assim que autorizado e autorizar-me, comecei o meu processo de atendimento com outras pessoas, né, porque fiz também análise, né, faço terapia, enfim. E aí, nesse processo de autorização, comecei logo os atendimentos e fui me dedicando à clínica, enquanto paralelamente tinha a profissão ali, né, da, eu era professor, né, como eu já contei, das escolas profissionalizantes e tal, e fui paralelamente desenvolvendo esses dois projetos na minha vida. A psicanálise até hoje é uma coisa que me deixa muito feliz de ter encontrado. Me traz uma essência teórica, uma bagagem teórica muito grande e me dá uma sensação de conexão profunda comigo mesmo e também com um olhar para o mundo como um todo. Quanto método de atendimento, quanto técnica de atendimento, e aqui eu não estou dizendo que a psicanálise é uma técnica, tá? Mas dentro da abordagem existem, né, técnicas. Então, quanto técnica, eu tive dificuldade de me afinar. E já fui construindo, de alguma forma, a minha própria forma de ouvir e de manejar, né? Em um determinado ponto da minha formação como psicanalista, eu cruzei com a hipnose e eu rechaçava a hipnose, eu achava um absurdo, né? Eu estava com o Freud quando o Freud ele abandonou a hipnose, né, e recomendou que psicanalistas não utilizassem, inclusive enfim, pelos motivos técnicos, né, de que o sintoma poderia apenas estar deslocando através da hipnose, né? Até que eu pude conhecer o trabalho de um médico psiquiatra chamado Milton Erickson. E a hipnose que ele trabalha é completamente diferente da que Freud teve contato.
e ele influenciou drasticamente quase todas as abordagens de terapia estratégicas que nós temos hoje em dia. Então, eu me encantei pelo Erickson e comecei a devorar o trabalho do Erickson, né? Então, fazer cursos específicos, fui estudar sobre o Erickson e me conectei bastante com a hipnose ericksoniana. Minha clínica, então, que agora eu já estava praticamente, né, com 60% do meu tempo e da minha energia mental dedicada à terapia, né, e me desligando da profissão de professor e de informática e tal, né? Então, naquela época, a hipnose, a minha clínica foi recheada pelas técnicas de hipnose. E aí eu fui, né, mesclando um trabalho voltado para a psicossomática, que é uma coisa que sempre me interessou muito. Então eu fui ocupando espaços dentro da psicossomática, inclusive comecei a dar cursos sobre isso, e isso foi, né, me trazendo ali um significado, né, e um modelo de trabalho baseado nisso. Com o tempo, eu cruzei com a programação neurolinguística, porque o Erickson influenciou a PNL. Né? O Bentley e o Grinder modelaram o Erickson, então essa ligação com a PNL me empolgou também de ir até a PNL. E aí eu fiz toda a formação e já comecei a ministrar treinamentos na área de PNL também, em várias cidades, né? Na cidade que eu moro e também em outras cidades. Ali, talvez tenha sido a primeira vez que eu ouvi o termo sistêmico, né? Que a gente chama PNL, a abordagem que eu estudei foi a programação neurolinguística sistêmica. E ali eu comecei a compreender, no meu encontro com o Dilthey, né, no curso que eu fiz com o Dilthey, eu comecei a compreender que os profissionais que adotam a abordagem sistêmica, eles tendem a ter uma visão mais ampla das situações, dos contextos, né, daquilo que ocorre no indivíduo e a compreensão do impacto de cada técnica, de cada palavra, não somente para uma pessoa, mas toda a resposta sistêmica que aquilo vai trazer. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu tenho cuidado bastante disso. Às vezes, nós queremos uma coisa e o nosso coração deseja outra. E às vezes a gente fica brigando com nós mesmos, porque a nossa consciência caminha para um lugar e a nossa alma, o nosso coração caminha para outro. Só que quem tem mais poder de materialização, né? Normalmente é o nosso coração. Então, às vezes, a gente briga com a vida querendo que ela fosse diferente, sem perceber que, de alguma forma, nós estamos nos conectando àquilo que estamos construindo, que aparentemente é desagradável, desconfortável, e aqui eu não estou dizendo que nós não vivemos dores, porque sim, vivemos, mas às vezes nós não percebemos que essas dores elas estão mascaradas, que elas estão encobertas. E aí existe uma dor real e profunda que precisa ser revista, e existe o papel que cobre ela. E às vezes a gente fica trabalhando somente com o papel que cobre, né? A gente fica somente, eu não vivo um relacionamento saudável, eu queria ter alguém, ou meu trabalho é muito ruim, é um ambiente tóxico. Eu não estou dizendo que não exista um ambiente tóxico, por favor, me compreenda, existem sim. Mas se a gente não entender que o ambiente tóxico, o companheiro ou a companheira que não é adequado, que é violento, violenta, ou a falta de dinheiro, ou as dívidas, ou se a gente não compreender que tudo isso são caminhos que nos levam a desembrulhar isso e olhar para a nossa dor real, se a gente não compreender que enquanto a gente está querendo só amassar o papel e jogar fora, algo interno vai continuar alimentando e nutrindo aquela realidade, se a gente não tiver essa postura de compreender que o papel que enrola é importante, sim, mas também é importante que eu adote uma postura madura e emocionalmente autônoma, independente perante aqueles contextos, se eu não exercito essa postura,
eu não vou conseguir, de fato, amadurecer como pessoa. Então, existem ambientes tóxicos? Existem. Quando eu estou amadurecido emocionalmente, eu consigo decidir sair daquele ambiente, ou eu consigo tomar caminhos e decisões que ajudem aquele ambiente a ficar diferente, ou enfim, né? Se eu estou numa relação, quando eu estou maduro emocionalmente, eu consigo tomar decisões sobre isso. Não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo que é fácil nem que é difícil. Cada um tem o seu percurso, cada um tem o seu caminho. Enquanto não estivermos nesse estado de maturidade, aí sim vai parecer difícil, quase impossível. Se a gente entende que não estamos maduros ainda, aí a gente começa a trabalhar nessa maturidade para depois converter isso em ação, tá? Então, o pensamento sistêmico, ele compreende que não adianta olhar somente para o papel, é importante olhar para aquilo que o papel, né, está cobrindo, como também é importante entender que cada palavra, cada ação vai ter um reflexo e que os sistemas, eles se auto-organizam. Então, muitas vezes, nós até saímos de uma posição, mas aquela posição no sistema vai ficar vaga enquanto o sistema todo não subir de nível. A palavra não é subir, né? Mas enfim, enquanto o sistema todo não se reacomodar. Então, às vezes eu mudo para um lugar, eu amadureço em um aspecto e fico com a sensação que tem algo me puxando para aquele mesmo lugar. Ou quem sabe até mesmo eu faço uma mudança, eu mudo, né, sei lá, mudo algo interno e alguém do meu grupo, seja um familiar no trabalho, enfim, assume aquela posição que eu estava antes. E eu fico me enxergando dali, olha, fulano está fazendo o que eu fazia, né, emocionalmente falando, ou até mesmo em torno de comportamento. Então, o pensamento sistêmico, ele percebe essas regras inconscientes que existem na nossa cabeça e que existem também na cabeça daquelas pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo dos ambientes que estão ao nosso redor. E aí, quando eu vou trabalhando através de intervenções e de técnicas, eu vou me liberando para viver a vida do meu lugar, da minha forma. Eu vou tendo vou deixando a minha impressão digital no mundo e não apenas sendo empurrado pela vida ou pelos processos sistêmicos inconscientes que eu acabei não percebendo que eles existiam no meu dia a dia, né? É mais ou menos assim. Às vezes a gente se acha muito livre e não percebe que a gente é aquela bolinha do pinball, né? Do pinball, aquele jogo, né? Que tem as duas aletazinhas que você joga a bola e aí a bola fica batendo lá e tal. E você jura que é livre porque o teu espaço de atuação ele é amplo, mas às vezes a vida vem, bate lá no aleta e te joga para cima, aí você fica batendo lá achando que está, né, fazendo alguma coisa, mas foi só o impulso lá daquela aleta. Então, essa verdadeira liberdade, por assim dizer, seria se a bolinha do pinball conseguisse quebrar o vidro e sair, né? E conseguisse ir para outros ambientes sem ficar ali batendo, repetindo aquele movimento dia após dia, tá? Então, basicamente é isso, assim, se você tem a sensação que sua vida é a bolinha do pinball, né? O pinball, pronto. Então, você talvez esteja respondendo a questões sistêmicas que não te liberam e realmente ser, né, eu sei que é meio clichê, mas me permitam falar assim, né, de ser quem você é, de ser aquilo que você tem em essência para revelar ao mundo, de vivenciar a tua genialidade. Amadurecer emocionalmente, eu não estou dizendo que vamos passar a viver uma vida perfeita, iluminada, sem nenhuma questão. Não é isso. Existem questões, existem desafios, existem, né, problemas, enfim, existem contas a pagar, né, responsabilidades, enfim. Mas é que é como se a gente conseguisse lidar com isso de um outro lugar. Se você pede para uma criança de 3 anos de idade dirigir o seu carro, vai ser tudo muito complicado para ela. Ela vai bater o carro. Se ela conseguir ligar,
ela vai bater o carro certamente, né? Então, é óbvio que para ali dirigir um carro não é condizente com uma criança, com as habilidades de uma criança de 3 anos. Um adulto que já dirige há 20 anos, ele continua tendo que ter atenção. O pneu pode furar e ele vai ter que manejar. Alguém pode vir e bater no carro dele. Então, continua tendo os riscos de dirigir. Mas é óbvio que alguém que já dirige há 20 anos tem mais habilidades do que uma criança de 3 anos para dirigir. Então, basicamente, é essa lógica, né? Você vai se apropriando das abordagens, das ferramentas, das técnicas para exercitar uma postura perante os riscos, desafios, dificuldades, perante as coisas que vão acontecendo na tua vida, tá bom? Eu vou pedir que você curta esse vídeo, daqui a pouco pega o link e compartilha com alguém, porque ajuda bastante, tanto a mim quanto também a outras pessoas terem acesso a essas informações. Então, por favor, curte aqui agora, nesse instante, e também aproveita para comentar o que você acha disso tudo. Então, comenta aí que eu vou ver esses comentários, né? Eu vou parar e ler de um por um e responder de um por um. Então, por favor, comenta aqui o que você acha disso tudo até agora, tá? Pausa o vídeo aí para comentar. Seguindo a jornada, então, eu acabei nessa minha caminhada, então fui dando aula de PNL, fui dando aula de hipnose, fui atendendo pessoas, fui fazendo testes e tal, e aí acabei cruzando com uma abordagem chamada constelação familiar. Eu escrevi um livro sobre isso. No livro eu comento que o meu primeiro contato com as constelações foi muito problemático, porque assim como a hipnose, eu desenvolvi um preconceito, né? Então eu criei um conceito previamente, né? Então desenvolvi um preconceito sobre as constelações. Eu achei um método muito invasivo, eu achei tudo muito maluco, né? Que a pessoa me descreveu, analisando a minha me descreveu, e aí eu rechacei. Só que em um dado momento, estudando sobre o Erickson, lembra daquele psiquiatra norte-americano, né? Então, em dado momento, estudando sobre o Erickson, eu percebi que o Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, veio estudar com o Erickson. Então, eu pensei assim, deve ter alguma coisa de hipnose ericksoniana nas constelações. E aí eu quis estudar as constelações para poder entender o que era que tinha de hipnose ericksoniana ali. E, para minha surpresa, sim, tem muito de hipnose ericksoniana, mas o mais importante foram as transformações que as constelações provocaram na minha vida. Porque uma coisa que eu acho mágico dos cursos de constelação é que você começa constelando a tua própria história de vida. Você começa olhando para a tua história de vida. Nesse momento, você que está assistindo o vídeo, ou você nunca ouviu falar em constelação, ou você já ouviu falar, mas não tem opinião formada, ou você já ouviu falar e acha que não deveria existir, que é ruim, que isso e que aquilo outro, ou você já ouviu falar, já vivenciou e adora a abordagem, ou você já vivenciou e detesta a abordagem. Independente de qual é o teu perfil, me escuta, por favor. As constelações, elas têm sim os seus desafios até hoje. Tem as formas que o próprio Bert lidou, né, com os temas que são que eu não me afino, né, que eu particularmente não acredito que o manejo tenha sido adequado, algumas situações que podem ter sido retraumatizantes, e que isso existem profissionais fazendo até hoje. Mas colocar essa carga na abordagem, né, responsabilizar as constelações por tudo que as pessoas julgam que são feitas de forma, que é feito de forma inadequada, para mim é injusto. As constelações têm o seu lugar. As constelações, elas são modelos de terapia breve, então não é acompanhamento terapêutico, né? O espaço das constelações não deve substituir o do acompanhamento terapêutico, o espaço das constelações não deve substituir o acompanhamento médico, né? Mas existe um espaço para as constelações e, na minha opinião, é um espaço que, para mim, me apoiou muito.
E as pessoas que constelam comigo, elas também se sentem apoiadas. Óbvio que eu acabo mesclando as constelações e outras abordagens, né? Claro, porque eu já tenho todo esse percurso. Eu mesclo tanto na minha sessão, quando eu atendo com constelação, como também no meu processo, né, de terapia breve, que é um grupo de sessões. Então, eu vou mesclando os conhecimentos. Então, me ajudou muito na forma com que eu olho para a vida. E as constelações, elas me ajudaram a ressignificar, a reenquadrar, né, de maneira profunda relacionamentos que eu tive na minha infância, principalmente com meu pai e minha mãe, de uma maneira incrível, de uma maneira muito impactante. E que as constelações elas ficam agindo. Então, as constelações que eu fiz como cliente em 2021, em 2020, eu estou gravando esse vídeo em 2024, eu ainda sinto efeitos dessas constelações. Elas ficam repercutindo, reverberando, de vez ou outra eu me lembro de uma frase, eu me lembro de um movimento, eu me lembro de uma imagem que foi vista nas constelações, né? Então para mim é muito significativo, tá? As constelações, além disso tudo, né, que eu estou compartilhando, elas trabalham com um conceito de campo que, que esse campo, ele, para as constelações, é o campo morfogenético, né, do Sheldrake, mas esse conceito do campo, ele vai mudando de nome, né? Tem um conceito de campo magnético, tem um conceito de campo relacional. Eu, particularmente, acredito que nós todos temos laços inconscientes. Para você estar aqui hoje me ouvindo, você se inscreveu no meu canal e recebeu a notificação, ou você recebeu o link no teu WhatsApp, ou alguém te recomendou, ou você recebeu a notificação no YouTube e a sugestão do YouTube, e talvez você já conheça o meu trabalho. E se você começar a lembrar como é que você conheceu o meu trabalho, você vai ver que em algum momento, e aí não só comigo, mas você pode parar para avaliar a sua vida como existem coisas que são aparentemente inexplicáveis e que de alguma forma é como se a nossa vida fosse sendo atraída, né, para a vida daquela outra pessoa ou para aquela situação. E às vezes a gente até fica, quando é uma situação desagradável, a gente até fica pensando assim: ah, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter dito aquilo, eu poderia ter feito assim, porque eu tinha evitado aquela coisa ruim que aconteceu. Mas não teria como, porque são uma série de micro decisões que nos levam e a gente acaba se encaixando, né, naquele momento. Eu estou assistindo uma série que se chama This Is Us, e é incrível como a série revela isso, né? Então, uma coisa que aconteceu tem relação com um presente que aquela pessoa ganhou anos atrás. Então, vai mostrando assim, tem cenas, né? Não é essa a essência da série, mas tem cenas que vai mostrando como que uma coisa relativamente simples no passado acaba determinando o futuro de alguém e talvez aquela pessoa nem perceba aquela conexão, né? Então, a nossa vida é assim, não é só uma série lá de televisão. Agora, nesse instante, você decidiu assistir o meu vídeo. Eu não sei se você está assistindo na velocidade 2, eu não sei se você está assistindo no celular, no computador, no tablet, eu não sei se você está assistindo em casa, tomando banho, comendo alguma coisa, ou sentado dando toda a atenção do mundo. Mas eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, coisas que aconteceram no teu dia, que foram pequenas decisões que podem ter te tirado de um destino, entre aspas, que você não tem nem como imaginar, porque não aconteceu de um jeito diferente, aconteceu do jeito que você lembra, do jeito que você relata, né? Aqui tem um outro ponto, eu sei que o vídeo está um pouco longo já para os padrões do YouTube, mas eu vou me autorizar a completar o raciocínio, tá? Aqui tem um outro ponto, que é justamente muitas coisas nos aconteceram que impactaram a nossa vida. Mas o Jung, ele diz assim, que muito mais do que me aconteceu, que determina a minha vida, é o que eu faço com isso que me aconteceu. Então, muitas vezes, nós estamos contando a nossa história de vida de uma única forma por anos sem fim.
E, às vezes, em um processo terapêutico, ou às vezes nem precisa de um processo terapêutico, a gente percebe que nós nos convencemos que só existiu aquela verdade. Como seria contar diferente aquela mesma história? Não para mentir para nós mesmos, mas quais os elementos que eu esqueci de incluir ali? Então, quando eu digo que o meu pai era alcoólatra e quando eu repito essa história a vida inteira e digo que na minha infância eu tive um pai alcoólatra, parece que 100% do tempo ele estava alcoolizado e eu resumo toda a existência dele ao alcoolismo. E eu não percebo que o álcool fazia com que ele ficasse mais carinhoso, que ele me abraçava, que ele contava histórias. Eu esqueço que ele não estava bebendo 24 horas por dia, apesar de que tinha períodos que sim, mas não eram todos os períodos assim. Eu esqueço que ele me levava na locadora, sem estar, independente de ter bebido ou não, e, e alugávamos filmes e assistíamos juntos. Então, às vezes, a gente conta uma única história da história que nos aconteceu, sendo que existem múltiplas histórias ali dentro. E parece que a gente escolhe uma só. E isso reforça a nossa dor, reforça o nosso sofrimento, reforça a nossa dificuldade, né? E aí, então, eu quero, né, antes de caminhar para encerrar este vídeo, eu quero dizer para você que muito mais do que as palavras que eu escolhi para falar sobre o pensamento sistêmico, eu tenho o profundo interesse de que algo se mova dentro de ti. Porque nesse instante eu emano uma espécie de luz. Não que eu seja alguém iluminado, mas junto com as minhas palavras, junto com o meu pensamento, eu me emociono e emano essa luz. E talvez você não saiba por quê. Algo te aquece, te organiza, te ajuda, te dá uma sensação de que você não está só. Porque de fato nós não estamos só. Não é só o Adamo que faz isso. Todos nós somos um só. Então, muitas vezes nós olhamos para o outro e falamos mal, culpamos ou admiramos e não percebemos que estamos todos conectados, que de alguma forma aquelas pessoas fora da gente nos ajudam a ver partes nossas. E eu tenho profundo interesse de te ajudar nesse processo, porque, por consequência, nós nos ajudamos como um todo. É como se, ao falar tudo isso, ao expressar tudo isso, e ao buscar te falar sobre o pensamento sistêmico para que você pegue uma rota, uma postura diferente para a tua vida, eu também estivesse desenvolvendo uma nova postura na minha vida. Nesses minutos que eu estou aqui gravando esse vídeo, eu estou em uma nova posição. E cada vez que alguém escutar esse vídeo, ver essas palavras, vai estar conectado com as minhas ideias e vai estar me ajudando a estar numa outra posição. Olha que doido isso! Você vai ver esse vídeo em um momento diferente do que eu gravei, porque eu não estou transmitindo ao vivo. O Adamo que eu serei, mesmo que você assista imediatamente assim que for publicado, mas o Adamo que eu serei, eu não conheço. Eu só conheço o Adamo que eu sou agora, nesse instante. Então, se a gente desenvolver essa postura perante a vida, perante as relações, perante as nossas emoções, se a gente entender tudo como dica, como pista, como informação, para a gente crescer, para a gente amadurecer, viver vai ser empolgante, eletrizante, vai ser, vai ser muito feliz, né? Mesmo nas dores, vai ser feliz, porque a gente vai encarar as dores, o sofrimento como informações, informações do nosso próprio processo, da nossa própria caminhada, né? Como se a gente estivesse numa caminhada e começasse a vir uma nuvem ali, né? Assim, o que é que eu vou fazer se começar a chover, né? Eu estou ali com um mochilão
Será que eu devo parar, me abrigar? Será que eu posso continuar e me molhar todo? Será que eu tenho que procurar ali uma pousada, uma hospedagem? Enfim, né? Então a gente toma decisões em cima disso. Antes de encerrar, e de novo, eu vou pedir que se você não tenha curtido ainda, por favor, curta aí o vídeo. É só um clique, é bem rapidinho. Se inscreva também no canal e veja os outros vídeos daqui a pouco. E também, se possível, compartilhe com alguém e comente aqui, né, nos comentários o que você acha disso tudo, tá bom? E antes da gente encerrar, eu quero informar que nessa minha caminhada profissional, eu vivi desenhos e modelos diferentes trabalhando com pessoas. E eu acho que agora em 2024, né? Eu acho que agora em 2024, depois de mais de 10 anos de clínica, né? Eu comecei a fazer clínica em 2012, então aí vou completar 12 anos de clínica, né? Eu acho que eu cheguei a um modelo que eu possa, que eu sinto que eu estou imprimindo tudo que eu conheço nesse novo modelo. É uma espécie de mentoria, né? Um programa terapêutico em que você tem sessões individuais comigo, online ou presencial em algumas cidades, e que você também participa de um grupo terapêutico durante um ano. Esse grupo tem encontros ao vivo e tem alguns bônus, algumas metáforas, alguns textos, alguns áudios, e nesses encontros nós vamos trabalhando em cima do teu tema. Então, você traz um tema, né? Na apresentação tem aí quais são os temas que a gente pode trabalhar, e eu também fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu também construí agora em 2024 uma comunidade em que eu tenho escrito com frequência. Na verdade, eu tenho escrito todos os dias, só não sei se eu vou escrever todos os dias na comunidade durante o ano de 2024. Então, caso você queira acessar a comunidade, vou deixar o link aqui também. A comunidade é um ambiente no WhatsApp que você não tem acesso às outras pessoas que estão na comunidade e que você também não responde, você só recebe avisos, né, naquele espaço. Ao longo do ano de 2024, eu vou construir alguns grupos de interação, dependendo ali de alguma demanda, de algum ponto que eu esteja desenvolvendo no meu trabalho, tá? Dessa mentoria, né, desse programa terapêutico, existe um número de vagas limitado, porque para que eu consiga entregar, né, eu percebi que eu tenho um funcionamento que eu me faço em excesso, trabalho em excesso e acaba comprometendo a qualidade da minha entrega. Então, eu limitei uma quantidade de pessoas que eu vou trabalhar durante o ano de 2024. Caso você queira uma vaga, caso você sinta que é importante para ti fazer esse percurso, me chama, comenta aqui ou lá na apresentação tem o meu contato pessoal, e-mail, enfim, tem formas de você me encontrar, tá bom? Então, na descrição do vídeo tem dois links da comunidade a comunidade é gratuita, tá? Para acessar é só clicar e se inscrever e também a apresentação do programa terapêutico. Eu torço para que de alguma forma esse tempo que você passou aqui comigo seja útil para a tua caminhada e eu realmente agradeço, né, por você estar aqui comigo mesmo que eu não te conheça. De alguma forma nós estamos conectados inconscientemente, de alguma forma eu sei da tua existência, de alguma forma você também vive em mim. Obrigado por esse momento e quem sabe, né, nós possamos trabalhar juntos aí nesse programa terapêutico. Um forte abraço e torço para que nos encontremos em breve. Vai assistir outro vídeo aqui do canal, que tem muito material bom por aí. Valeu! Que brilhe sempre a nossa luz.